Segunda parte deste consultório, hoje com os olhos postos na eutanásia, volto a apresentar rapidamente os meus convidados, o professor Dr. José Manuel Silva e o professor Dr. Ivandro Soares Monteiro. Ambos, muito obrigada por permanecerem comigo nesta segunda parte. Vamos continuar então a discutir a eutanásia e vamos também abrir as linhas do consultório para todos os telespectadores poderem dar a sua opinião ou colocarem as dúvidas que possam ter sobre este tema. Desde já vamos então receber a Eva Barros, que nos liga aqui do Porto. Bem-vinda, Eva. Boa tarde. Muito boa tarde, muito bem-vinda ao programa Consultório. Agradeço muito pelo programa que vocês estão a fazer. O meu... Ai, vou-se mal. Diga. O meu problema, eu sou doente oncológica. Sim. À noite eu ao Porto, tenho Sim. vários cancros e posso dizer ao doutor e aos doutores que estão aí Sim. que eu sou a favor da eutanásia. Por que razão? Porque Sim. quem anda lá vê muitas vezes os sofrimentos que as pessoas têm e eu vejo por mim. Tenho ocasiões, sabe, Deus as dores que sinto. E embora vá a uma urgência, e tomo medicação, tanto, mas a gente chega a um certo ponto, para o fim, e ninguém vem a dizer cá, contar histórias, nem é de religiões, que eu sou católica, nem é religiões, é mesmo religiões. E a minha ideia é essa, quando eu vi que já não aguento mais e que possa falar e ter a minha consciência é de dar-me uma injeção ao contrário que eu antes nada, de que estar ali a sofrer, ver o meu filho a sofrer por uma coisa que já não tem significado, não é? Porque ainda na quinta-feira estive no bloco do IPO, quando abri os meus olhos, o que é que eu vi? Vi o meu filho à minha beira, deixou de trabalhar 2 dias. Já reparei eu estar uma mãe, porque eu tenho um grande filho nesse aspecto, tenho um grande filho, estar ali uma mãe dias e dias nos cuidados relativos cá em baixo, que eu sei muito bem os cantos do IPO, que ando lá há muito tempo, e o que ele está a sofrer, eu também, e ver o meu filho sofrer, não, quero eutanásia, eu sou a favor da eutanásia. E agora os doutores digam-me o que quiserem dizer. Muito obrigada, Eva, pelas suas palavras. É de uma grande coragem partilhar connosco todos estes sentimentos e sim, vamos ouvir a opinião dos meus 2 convidados. Sr. Professor. Olha, em primeiro lugar, eu quero saudar a senhora Dona Eva Barros, dizer que lamento a situação em que se encontra, que é uma verdadeira mulher do Norte que ainda tem a coragem de telefonar. Ela sente-se viva. Ela está bem viva. Está bem viva. Esta força mostra que está bem viva. Exatamente. E que, enfim, eu não posso comentar o caso individual dela porque não o conheço, não sei que medicação está a fazer, certamente está a tratar adequadamente o seu sofrimento físico, o sofrimento psicológico, esperemos que também, embora há aqui sempre uma componente mista que muitas vezes faz agravar as próprias dores. Enfim, acha que o filho está a sofrer, mas o filho está a usufruir da mãe também, ou seja, está a viver a mãe enquanto a tem cá, e é por isso que ao mesmo, exatamente, e é por isso que ao mesmo tempo está a sofrer, porque sabe que está a viver, não sei ainda mais quanto tempo a sua mãe, todos nós sabemos que a morte é inevitável, quando ela de alguma forma se pré-anuncia, nós já não somos capazes de ignorar a realidade que vamos morrer, mas têm a oportunidade de usufruir um do outro enquanto cá estão. Está a beneficiar dos cuidados paliativos, estará eventualmente a receber todo o tratamento de que necessita, mas até aqui nós podíamos discutir, por exemplo, um fármaco que ainda não está aprovado por preconceitos sociais, que é a cannabis para uso médico, que é extraordinariamente eficaz nesta situação, quer no alívio da dor, na melhoria do apetite, na melhoria da sensação de bem-estar das pessoas. Portanto, nós hoje temos recursos que se calhar não estamos a usar adequadamente para melhorar o sofrimento, porque antecipar a morte é antecipar algo inevitável. Não me abre para outro tema polémico, professor, mas não é nada polémica. A utilização de cannabis para uso médico não tem nada de polémico. É um medicamento, como nós devemos... convidado a vir cá para conversarmos com todo gosto, como nós devemos aumentar... Como a cocaína foi. Exatamente, como nós devemos aumentar os opioides para o tratamento da dor, aumentar sucessivamente as doses de opioides para o tratamento da dor, sem qualquer risco das pessoas ficarem dependentes, porque infelizmente
a finalidade não é, ou seja, essa preocupação não existe, que as pessoas poderão vir a morrer num prazo mais ou menos alargado. Portanto, os opioides, a morfina, deve ser aumentada até níveis suficientes para que as pessoas vivam sem dor, não é? Portanto, eu saúdo a senhora Eva Barros, eu também tive familiares muito próximos que já morreram com doença oncológica e volto a dizer, nunca seria capaz de os matar, não é? Fossem meus familiares ou não, porque eu compreendo o sofrimento individual desta senhora, os seus valores individuais, mas nós estamos aqui a falar de uma legislação que legaliza a morte e que elimina uma fronteira que é a base da medicina, que é a base do direito, que é a base da sociedade, que é não matar outra pessoa. Isso não tem nada a ver com o conceito religioso, isto não tem nada a ver com religião, tem a ver com os valores da sociedade, porque a partir do momento em que nós achamos que há justificação para matarmos outra pessoa, depois é de justificação em justificação. Exatamente, exatamente. Professor, vamos dar agora a voz ao Luís Moraes, que nos liga de Penafiel. Bem-vindo, Luís. Ora, muito boa tarde a todos, enquanto canal, e os convidados, quer o doutor José Manuel Silva, quer o professor também, doutor Evandro Soares Monteiro. Soares Monteiro, exato, para dizer o seguinte, fico agradado por este tema ser discutido publicamente através de uma comunicação social, através de um canal de comunicação social, para alertar, digamos, para pormenores que são importantes, quer a nível de éticos, quer a nível moral, acima de tudo. Esta eutanásia, digamos, eu não sou a favor, também não sou contra. Digamos, tenho um porquê. Eu tenho um caso comigo, tenho a minha sogra tem 85% de deficiência, que teve um AVC, não tem mobilidade nenhuma. Eu assumi a responsabilidade de cuidar dela. Ela esteve nos cuidados paliativos numa unidade, na qual, quando me deparei, ela estava quase sem peso nenhum, emagreceu bastante, não comia, não falava, não ouvia ninguém, não reconhecia ninguém, e a certa altura eu, mais a minha mulher, que é filha, resolvemos trazê-la para casa, devemos ser nós a cuidar dela, juntamente com medicamento assistido, com o médico. Temos tido bons resultados. Atualmente já essas pessoas conseguem ouvir, conseguem já falar, isto vai para 6 anos, e daí a razão de eu nem ser contra nem a favor, porque acho que há sempre a oportunidade de as pessoas se reabilitarem, até em prova em contrário. Como há pouco disse o professor, com o avanço da medicina cada vez mais célebre. Exatamente, eu estou de acordo. Aquilo que o professor José Manuel Silva disse, estou plenamente de acordo. Tudo o que disse, quer o doutor, o psicólogo. Sim, ambos convidados, sim. Sim, estou de acordo com eles, na análise que estou a fazer. Agora, o que eu entendo é que o Serviço Nacional de Saúde devia proporcionar locais próprios para dar assistência a estas pessoas que estão no limite das suas forças, quer mental, quer de saúde, para ser acompanhados em locais próprios, quer pelos médicos, quer pelos seus familiares, e dar uma vida digna, digamos, até aos últimos dias que a vida lhe possa ser assistida. Isso eu estou de acordo. Muito bem, Luís. O Sistema Nacional de Saúde devia ter essa coisa. Em vez de gastar dinheiro numa coisas em que desperdiça bastante recursos, este era um dos recursos fundamentais para que a sociedade pudesse ter uma consciência mais construída e mais própria em relação a este tema que é importantíssimo, que é o caso da eutanásia, não é? Que é o caso do medicamento assistido. Isto eu defendo plenamente, já estive, digamos, em colóquios, na qual teve também o doutor, que é também do Porto, que é o da Bioética, que é o presidente da Bioética, que é o nome dele. Doutor Rui Nunes, não sei quê. Rui Nunes, professor Rui Nunes. Exato, Rui Nunes, exatamente, o Rui Nunes, na qual ele também lançou um livro, estive lá, lançou um livro, e eu também entendo isso mesmo. Acho que isto é moral acima de tudo, ninguém tem direito de tirar ninguém, sim, mas também ninguém tem direito de sofrer essa exaustão, visto que não há condições sequer para lhe dar assistência para ter, digamos, uma morte digna. Luís, isto é que devia de acontecer. E, portanto, muito obrigada pela sua opinião, fica obviamente registada. Professor Evandro, peço-lhe que rapidamente comente quer o caso anterior da Eva, porque me parece bastante direcionado para a sua área, quer obviamente a opinião do Luís Moraes. Quer o caso da Eva, quer o caso do Luís Moraes,
mostra a importância das relações interpessoais na forma como cada um lida com o sofrimento e com a dor. Se nós pusermos aqui a componente emocional neste julgamento do que é que deve ser a tomada de decisão certa, quando há demasiada proximidade emocional, perde-se discernimento. E quando não há... no caso da Eva, em relação ao filho, por exemplo. Mas não é um discernimento negativo, não é nesse sentido. É no sentido de que aquela clareza com que muitas vezes se lida com a situação é perdida. E de um ponto de vista técnico, temos que ter aquilo que é chamada distância objetiva terapêutica. E quando nós estamos a falar nestas tomadas de decisão, aquilo que é essa distância objetiva terapêutica é de tal forma subjetiva, dadas as variáveis todas que estão à volta, que se torna muito difícil saber qual é o momento em que deve ser tomada essa decisão. Para além disso, a qualidade das relações que existem à volta de um doente vai determinar também a forma como a pessoa lida com a sua própria dor. E, portanto, se eu tiver a dor física associada à dor emocional, juntando-se o impacto que essa doença tem junto do sistema familiar, a forma como esse sistema familiar está perto da pessoa, vamos tornar isto um pouco numa comparação mais leve, em que não implica a morte. Quando nós estamos a cuidar de um idoso, em que sentimos que é uma obrigação moral nossa cuidar do nosso familiar, porque é nossa mãe, porque é nosso pai, mas começamos a ver essa saúde a degradar-se constantemente, mas sentimos que temos que cuidar sempre desse doente ou dessa pessoa, chegamos a uma altura em que já não temos competências suficientes para cuidar da pessoa, mas sentimos a obrigação de ter que continuar a fazê-lo do que procurar ajuda num centro de dia ou num lar. Muitas vezes o desgaste que há pela doença permanente, pelos afetos desgastados ao longo do tempo, faz com que o próprio doente chegue a uma altura e ele próprio quer sair, ele quer abandonar a relação e todo o sistema pelo fardo que está a causar aos outros. E esse momento é de tal forma dramático que altera quer a consciência mais objetiva do próprio doente, quer do próprio sistema familiar, que depois acontece aquele conflito emocional, que é, eu até preferia que ela desaparecesse, mas não posso porque isso faz-me sentir culpado, então eu quero mantê-la cá. Este conflito entre o pode ir, mas é melhor não ir porque senão eu fico culpado, é de tal forma avassalador emocionalmente que faz com que nós não possamos ter aqui uma decisão rigorosa do que é esse momento. E por isso é que, mais uma vez, os números de eutanásia têm mudado ao longo do tempo nos países em que foi legalizado. Muito bem. Professor, peço-lhe também que comente a última chamada, porque o Luís veio, no fundo, confirmar um pouco aquilo que dizíamos atrás neste programa. A situação da sogra, que davam como quase, enfim, perdida, parece que teve um revés. Exatamente, porque foi tratada com qualidade e com carinho. E eu acho que estes dois exemplos são exemplos extremamente bonitos do que são as relações entre as pessoas. A dedicação uns aos outros. E se isso acabar nesta sociedade, eu pergunto em que sociedade é que nós vamos viver. Porque, de facto, se nós não vivermos uns para os outros, vivemos para quem, vivemos como, e vamos passar a viver egoisticamente e depois a fazer sentir que os outros estão a mais. Porque, repare, a situação de bullying familiar, nomeadamente relativamente aos idosos, tivemos aqui um exemplo fantástico de um casal que se dedicou a tratar a mãe e a sogra, não é? Exatamente, mãe e sogra. E que ela manifestamente recuperou. Imagino o que é o contrário. Imagino o que é as pessoas idosas, dependentes, que são maltratadas e que depois vão ser induzidas a dizer, mas já não andas cá a fazer nada, já não tens dignidade na tua vida, porque é que não pedes para morrer? E isto é dramático, que é aquela questão das pessoas sentirem um fardo ou dos outros os fazerem sentir um fardo. Portanto, se nós cruzarmos esta fronteira, há muita gente, nós não sabemos quantos, mas mais uma vez pegando nos números belgas, teríamos cerca de 5 mil casos de eutanásia por ano em Portugal e em crescendo. Muitas destas pessoas iriam ser induzidas a pedir a eutanásia
para não continuarem a ser maltratadas. Estaria aqui, obviamente, um componente depressivo, que depois é difícil de avaliar por quem não conheça o próprio doente, porque repare que os proponentes da proposta de eutanásia depois não querem médicos que não sejam favoráveis à eutanásia a avaliar estas situações. Então, como aconteceu o caso daquele do Tom Mortier, aquele caso belga, se alguém vai pedir a eutanásia a um médico que é favorável, pois facilmente vem de lá com um sim. Se calhar, se for pedir a eutanásia a um médico que não é favorável à eutanásia e que lhe oferece outras opções, se calhar abrir-se-ão outras opções. Portanto, isto é, de facto, e mantínhamos a vida que é talvez... É muito perigoso nós cruzarmos uma fronteira que depois pode induzir as pessoas a quererem morrer, que vai legalizar matar pessoas, que vai transformar em algo que para mim, genuinamente me repugna, que é transformar a morte como uma solução médica para as pessoas, autorizar o médico a matar um doente para tratar o seu alegado sofrimento. E esta fronteira, quer dizer, quando nós falamos destas questões, não é por estar a levantar fantasmas. Repare, na Holanda já foram 75 casos a tribunal porque não foram cumpridas as regras de eutanásia, a legislação de eutanásia foi violada e nenhum caso foi condenado porque depois não é politicamente correto condenar pessoas que mataram alguém que afinal não tinha pedido para morrer. Isto é extraordinariamente perigoso e muda completamente o modelo de sociedade em que nós vivemos, com maior risco para as pessoas. Muito bem, professor, vamos para a última chamada, temos muito pouco tempo. Maria Torres liga-nos aqui do Porto. Bem-vinda, Maria. Boa tarde, como está? Muito boa tarde. Bem, obrigada, Maria, também espero que sim. Quer dar-nos a sua opinião sobre este tema, Maria? Sim, eu queria dizer duas coisinhas ou três, se não se importa. Eu queria começar por dizer que a minha mãe faleceu com 88 anos, já estava acamada há algum tempo e nunca pediu para falecer, nunca pediu para morrer. O outro caso, tenho um familiar meu, novo, que na altura tinha 62 anos, que tinha doença oncológica, isto para dizer o seguinte... eu sou a favor, antes de mais, sou a favor da eutanásia. Isto para dizer o seguinte, esse meu familiar já não tinha a próstata, já não tinha a bexiga, já não tinha parte do estômago e já não tinha o intestino grosso. A única coisa que ele ainda tinha intacto, por incrível que pareça, era o fígado. De resto já estava tudo contaminado e outras coisas, o que eu acabei de escrever, já não tinha esses órgãos. E ele, para o fim, só pedia para morrer. Não pedia outra coisa, pedia para morrer. A mulher dele ia com ele de urgência, porque ele não aguentava com dores, ele só gritava, e ela era de dia ou era de noite, era conforme as dores que ele tinha, e ele pedia. Portanto, ele para o fim só pedia para morrer, e agora estas coisas acho que têm que ser debatidas. E a Maria acha que essa vontade deveria ter sido respeitada? Exatamente. E ele só pedia para morrer. E quando faleceu só tinha, como se costuma dizer, pele e osso. E eu acho que isso não é morrer com dignidade. Isso não é matar ninguém. Isso é a pessoa sim, tem que deixar bem definido o que quer para a sua vida e o que quer para o fim da sua vida. A isto não se pode chamar viver com dignidade, porque quando chega a um ponto destes, ninguém tem dignidade para viver. A pessoa não vive com dignidade. Está a sofrer imenso, está a sofrer a família e estas pessoas, quem cá fica, melhor que ninguém, sabem aquilo que sofreram e aquilo que Maria, passaram. muito obrigada pela sua partilha e pela sua opinião. Vamos ter mesmo que cortar a chamada, agradecendo obviamente à Maria. Uma última opinião também, segundo as palavras daquilo A propósito deste caso, é uma coisa que nós ainda não falámos aqui, que é o direito à recusa de tratamento, que é completamente diferente da eutanásia, não é? O doente tem direito a recusar tratamento... A não querer ser tratado. A não querer ser tratado e, portanto, com isso, com tantas intervenções que o senhor fez, provavelmente tinha direito a dizer não quero ser mais tratado, exceto naquilo que tem a ver com o alívio do sofrimento e, portanto, poderia ter falecido mais cedo sem cruzarmos a fronteira de matar diretamente alguém, que isso é que é extraordinariamente perigoso para a sociedade. Muito bem, vamos ter mesmo que terminar consigo, Sr. Professor. Eu acho que isto só salienta o traço comum que encontramos na maior parte dos doentes terminais, que é a fuga em relação à dor. A dor
é aquilo que mais querem fugir. Quer física, quer Quer psicológica. física, quer psicológica. Quer deles, quer daquelas pessoas que mais gostam. Portanto, é todo este impacto que entra aqui nesta equação que faz com que haja a subjetividade para ser a favor ou ser contra. E a dor física trata-se. As E a dor pessoas não têm que psicológica, ter dor física pelos vistos, hoje em também. dia. E se tivessem acesso a cuidados paliativos, não teriam essa dor física de que tanto têm receio. Infelizmente fica muito por dizer, o tempo foi curto, foi demasiado curto para a importância deste tema. Agradeço muito aos dois a participação neste programa, a vinda aqui ao consultório do Porto Canal. Agradeço-lhe também a si a companhia e a participação. Eu estou de regresso amanhã a partir das 4 da tarde e espero por si. Até lá.